pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial e a gente vai fazer uma brincadeira sobre mitos e verdades sobre o autismo. O Jefferson é especializado, é um psicopedagogo especializado em educação especial, em autismo e surdo e cegueira. Olá, Jefferson! Olá, Ana Paula, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Ai, que bom, Construindo agradece. E a gente vai fazer essa brincadeira muito afetiva para desconstruir esses mitos e verdades sobre o autismo. E aí, é mito que todo autista tem que ir abaixo da média? Com certeza, todo autista tem condição de se desenvolver. Hoje, nós não utilizamos mais o coeficiente intelectual para poder medir a inteligência dos estudantes. O que a gente faz é oportunizar a aprendizagem para que eles se desenvolvam de maneira síncrona, como os outros estudantes. Então, é muito importante que nós, enquanto pais, educadores e sociedade como um todo, oportunize as mesmas condições de aprendizagem tanto para os alunos típicos quanto os atípicos, que são os alunos com autismo. Então, isso é um mito. Mito! E aí, então, todo autista pode chegar no ensino superior ou não? Mito ou verdade? Com certeza pode. Assim como nós, os autistas também têm vontades, desejos e sonhos. Alguns sonham em chegar à universidade e trabalham, batalham e estudam por isso. Outros querem seguir outras carreiras que não precisam de nível superior. Então, basta o aluno querer. Se ele quiser e o meio favorecer a sua inserção no ensino superior, com certeza ele vai conseguir sim. Agora, e os primeiros sinais? Eles surgem mesmo aos 2 anos? Mito ou verdade? É verdade. Os primeiros sinais do autismo começam a aparecer quando eles têm 1 ano e 8 meses. Através da não comunicação, da falta de interação social, mas isso não é via de regra. Algumas crianças que não apresentam autismo também podem ter dificuldade no seu desenvolvimento infantil. Por isso, os médicos não dão um diagnóstico tão precoce, esperam por volta de 3 anos, 4 anos, para poder verificar toda a condição do autista e as manifestações dos comportamentos. Então, começa assim a aparecer em 1 ano e 8 meses, mas pode ser dentro da normalidade do desenvolvimento infantil, a não falar, ou ter dificuldade para andar. Então, o diagnóstico mesmo é ofertado a partir de 3 a 4 anos de idade, Ana. Então, é verdade. Agora, e essa coisa de não olhar no olho, não tem esse contato muito visual? Isso é mito ou verdade? Se não tem esse contato, é autista? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. As pessoas classificaram, colocaram esse rótulo, né, nas crianças autistas. Então, quando não olha no olho, isso era uma característica lá do passado, onde não se existia comprovação científica sobre os comportamentos do autismo. Então, não olhar no olho era uma das características atribuídas aos autistas. Hoje, a gente sabe que isso é mito. Muitas crianças têm dificuldade aí para poder estabelecer vínculo com os adultos, confiança. Então, não olhar no olho não pode ser considerado como um autismo. Pode ser considerado uma dificuldade da criança de interagir, ou porque ainda não tem confiança nesse adulto, ou que precisa fortalecer o seu vínculo. Então, não olhar no olho não classifica a criança como autismo. Isso é um mito. Legal. Vamos parar de julgar isso, né? Exatamente. Aí, o tratamento deve ser feito por neuropediatra? Olha, o tratamento do autismo, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Como o autismo tem características, por exemplo, dificuldade de socialização, dificuldade de verbalização, muitos dos insumos aí apresentados por esses estudantes, por essas crianças, podem ser acompanhadas por diversos profissionais. Então, a dificuldade de falar, por exemplo, né, não verbalizar, pode ser acompanhado por um fonoaudiólogo ou por uma fonoaudióloga. Com isso, o tratamento vai fazer com que esse estudante talvez se desenvolva mais e consiga apresentar maiores condições de se comunicar efetivamente com seus pares. A questão da socialização pode ser acompanhada pelo psicólogo ou pela psicóloga, que vai aí favorecer a interação desses estudantes. Então, essa equipe multidisciplinar, ela deve acompanhar esse aluno, essa pessoa, para que ela consiga se desenvolver e alcançar aí a sua aprendizagem, seu desenvolvimento e a sua autonomia, certo? Bom, vamos continuar, dar continuidade aqui.
Todo autista tem aversão social? Não, isso é um mito muito do cabeludo, inclusive. As crianças com autismo, elas têm aí dentro das suas dificuldades a dificuldade de interação social, mas isso não é via de regra para todos os estudantes. Uns podem ter mais facilidade para interagir socialmente e outros podem ter mais dificuldades, assim como nós. Algumas pessoas são mais tímidas para falar em público, mais tímidas para poder fazer amizades, outras são mais, conseguem articular melhor, conseguem fazer um vínculo de amizade com mais facilidade, e assim são os autistas. Então, tem uns que se comunicam mais, que interagem mais, e outros com mais dificuldade. Mas isso é só uma característica, assim como cada um de nós tem características latentes e que podem aí ser sanadas com acompanhamento, com ajuda, e até mesmo com conversa e com diálogo com nossos queridos profissionais, então terapeutas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapia ocupacional, tudo hoje em dia a gente consegue fazer a melhora das condições, inclusive a socialização. Esse é um grande mito, né? Então, mais um, autista tem potencialidade de aprendizado? Super! Essa é uma super verdade, é uma verdade que a gente precisa carregar enquanto sociedade. Os autistas conseguem aprender sim, e basta ser estimulados e oportunizados a aprendizagem para ele. Então, é função nossa, enquanto educador, oportunizar situações de aprendizagem para que essas crianças se desenvolvam e se tornem aí pessoas independentes, com autonomia. E de que forma a gente pode fazer isso? Oportunizando, por exemplo, atividades de socialização, de integração, né, onde esses alunos possam se comunicar com seus pares. Não é porque está que tem que continuar. Então, não é porque tem dificuldade de socialização, ou de interação, ou de comunicação, que vai permanecer assim para sempre. É a gente que precisa oportunizar a melhoria no desenvolvimento dessas habilidades. Que legal. E a gente vai para o nosso último aqui. Todo autista tem movimento repetitivo? Uau, essa é uma característica também dos autistas, né? O movimento estereotipado, repetitivo e os gostos restritos. Uns têm esses gostos e esses comportamentos mais latentes. Outros podem não apresentar o comportamento restrito e repetitivo. O importante é que você respeite o comportamento restrito e repetitivo desse estudante e que, através desses comportamentos, a gente consiga organizar estratégias de atividades que sejam atrativos para eles. Então, por exemplo, se o estudante gosta muito de ventilador, é importante que os professores, os educadores e a própria família organizem atividades que versem sobre esse objeto. Então, quantos ventiladores nós temos aqui? Qual o formato desse ventilador? Quantas hélices tem esse ventilador? De que cor é esse ventilador? Então, oportunizar atividades que estejam dentro dos gostos e do interesse restrito desse estudante, para que ele consiga se desenvolver aí da melhor maneira possível. É uma característica dele, a gente não vai poder tirar isso dele, e o que a gente pode fazer, então, é o quê? Conduzir atividades de forma que ele se sinta atraído, de forma que ele se sinta convidado a participar dessas interações. Então, acaba que é um mito, né? Porque não necessariamente vai ter esse movimento. Sim, totalmente mito. Uns têm mais, outros têm menos, e outros podem não ter comportamento repetitivo. Então, é mito. Então, para vocês, né, para a gente finalizar, para vocês gravar, então, não julgar que todos, a gente hoje bota no Google, sai todos esses, né? Inclusive, foi assim que a gente reuniu esses mitos e verdades, porque vocês vão buscar lá as características e essas daqui vão aparecer. Então, muitas coisas são mito, não necessariamente que essas características vão dar o carimbo de autista, né, Jefferson? É isso mesmo, pessoal. O que importa para a gente, enquanto educador, enquanto família, é saber que eles têm potencialidade sim e que precisam ser estimulados. E essa é a nossa função. Então, vocês aí estimulem as crianças para o seu desenvolvimento, façam para elas o que todos os outros estudantes também fariam, oportunizem situações de aprendizagem significativas, que com certeza a resposta será sempre positiva. Muito obrigado, pessoal. Bem, até mais. beijo, tchau!